E vem conferir um top 5 animes que mereciam continuação. E eu já fiz vídeo aqui no canal com o top 5 animes que mereciam remake. E aqui agora eu vou falar sobre animes que mereciam continuação. Pra quem não sabe a diferença de um pro outro, remake é quando você vai recomeçar aquela obra. Enquanto a continuação é que você quer que tenha uma continuidade. E por que eu falo isso? Porque tem muitos animes, como eu já mencionei nos outros vídeos, que eles não foram bem adaptados. A adaptação foi muito ruim e realmente estragou a obra. E a partir daí, eu acredito que ele merecia um remake, ou seja, mereciam recomeçar a obra do zero para tentar chegar o mais próximo da obra original possível. Aqui na continuação é o oposto. Tem um anime bom, tem um anime que eu gosto, mas infelizmente ele não teve continuação por motivos diferentes. Ou faltou audiência, ou o estúdio fechou, ou por exemplo, quando o anime estava sendo lançado, ele alcançou o mangá e ele teve que dar uma pausa. Nesse quesito, eu acho que o anime a partir de agora deveria ter uma continuação. Considerando isso, vamos à lista. E o primeiro anime dessa lista vai para o Eri no Seraph. E ele é um anime que eu gosto muito das 2 temporadas que ele tem. Ele tem um total de 25 episódios, teve 2 temporadas e tem um total de 31 volumes até o momento. E por que eu falo até o momento? Porque o mangá começou a ser publicado em 2012, mas ele ainda não teve um encerramento. O Eri no Seraph, para mim, entra um pouco nessa lista, de quando o mangá começou a ser lançado, ele fez bastante sucesso, e depois que ele fez bastante sucesso, já começaram a fazer o anime. Só que o problema é, quando eles continuaram fazendo, estava indo bem o anime, ele acabou alcançando o mangá. E eles resolveram dar uma pausa e por causa disso eles nunca voltaram. O Eri no Seraph, ele é aquele mangá que eu entendo se eles demorarem para lançar mais temporada, se realmente for para encerrar a obra. Porque o autor, ele realmente demora muito para escrever. Ele escreve devagar, ele tem seu ritmo, ele entra bastante em hiato, então eu entendo isso. Mas agora, se a obra parou porque realmente não tinha audiência, ou realmente ela parou porque realmente não tiveram interesse de continuar, aí eu acho errado. Eu gosto muito da temática de vampiro. Eu acho uma temática boa, eu acho uma temática interessante. E a forma como eles brincam com ela aqui, o conceito de vampiro ser um vírus que destruiu a humanidade, deixa tudo mais interessante. Porque normalmente o vampiro brinca muito com aquele conceito de ficar na sombra, de ficar à margem da sociedade, realmente ser essa criatura misteriosa que ninguém sabe o que é, que brinca com o conceito de ser imortal. Aqui é o oposto. Aqui os vampiros existem, aqui os vampiros, eles realmente estão numa guerra entre eles, pode-se dizer assim, entre vampiros e humanos, e ao mesmo tempo, você consegue ver que é num mundo pós-apocalíptico. O conceito inicial da obra é interessantíssimo. A forma como a obra é desenvolvida, eu gosto muito dos antagonistas, eu gosto muito do protagonista, eu gosto muito de como é aquela obra que os vampiros não são maus e os humanos são bons. Não, os dois lados têm pessoas boas e ruins. Todos esses conceitos em 2 temporadas são bem trabalhados, bem apresentados. Sem contar que tem toda uma área de magia que eles colocam dentro da obra que funciona melhor ainda. Funciona bem o mundo, é uma obra que realmente eu adorei quando assisti. Infelizmente ela ainda não teve continuação. O meu medo dela nunca ter uma continuação é porque ela não é a obra mais famosa do mundo. Então eu acho que se fossem recomeçar, era mais fácil eles recomeçarem do zero. Porque se forem... Eu queria que essa continuação, eu acho que merecia uma continuação, mas talvez se voltasse hoje, as pessoas não tivessem tanta audiência, porque elas teriam que voltar a ver um anime que não fez o maior sucesso do mundo quando lançou. Apesar da excelente história, da excelente animação, da excelente parte técnica. Então pra mim, esse é um dos animes que eu coloco na lista que merecia com certeza uma continuação pela qualidade do mundo e o potencial de crescimento que ele tem. E o outro anime é Seven Ghosts, lançado entre os anos de 2005 ao ano de 2014, o mangá, fechado em 17 volumes e que teve um anime só, com apenas uma temporada, lançado em 2009, que teve um total de 25 episódios. Bom, o começo dessa obra ela chama muita atenção. E o que eu acho que é o mais interessante é como essa obra ela consegue te vender em 25 episódios o potencial futuro que ela tem. Porque quando você está vendo a primeira temporada, você percebe que tem uma parte mística e mágica muito interessante dentro daquela área. Você consegue perceber que o conceito envolvendo religião é muito forte ali. Só que esses primeiros 25 episódios é muito mais em construir o personagem principal, construir o antagonista, mostrar a diferença de cada área, mostrar muito da parte de treinamento e apresentar essa parte mística e mágica. E na hora que o anime vai começar a ficar interessante, na hora que o anime realmente vai chegar no seu ponto principal, que é destacar os mistérios, destacar como nem tudo que a gente vê
realmente é o que parece, o anime se encerra. É um anime que eu gosto da animação, mas acho que até hoje em dia, se forem fazer, seria até melhor, porque teria uma animação melhor do que 2009, com um anime que teria mais orçamento. Eu acho que o potencial da obra é gigantesco, e o mangá mostra isso, porque eu li até um ponto do mangá, e você vê que o mangá, ele consegue desenvolvendo bem esse universo. Ele consegue desenvolvendo bem alguns conceitos apresentados desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio. Infelizmente não teve continuação, exatamente pelo motivo que eu falei do Owari no Seraph. Ele lançou em 2009, e o mangá começou a ser publicado em 2005. Então quando começou o anime, ele meio que alcançou o mangá, e depois quando o mangá continuou, eles resolveram não voltar com o anime. Esse é um anime que tinha um potencial de continuar, pelo universo interessante, pela forma interessante como eles brincam com o conceito de igreja, com o conceito também da parte mágica, da parte mística, o conceito do antagonista realmente ter um conceito, do protagonista e do antagonista, ter um conceito de escravidão ali por trás, que também é interessante para desenvolver essa obra, e como tem muitos mistérios interessantes que podem ser bem desenvolvidos. E com a obra fechada em 2 temporadas, você fecharia perfeitamente isso, e para mim esse é um anime que merecia o encerramento, e eu acho que teria muitos fãs hoje em dia, até por falar de assuntos diferentes do que hoje em dia os animes estão comentando. E o próximo anime dessa lista, e esse com certeza eu não entendo porque não teve continuação, é Nisekoi, fechado em 25 volumes e que teve um total de 32 episódios, considerando as 2 primeiras temporadas, e teve também 5 OVAs. Nisekoi conta a história de um menino que um dia ele percebe que ele tem uma chave no seu peito e que quando ele conseguir encontrar a pessoa que é compatível com aquilo, vai ser o amor da vida dele, ele vai casar com uma promessa que ele fez desde criança. Se tem um gênero que com certeza sai em animes todos os anos, é o gênero de romance. Se tem uma coisa que sai todo ano em gênero de romance, são animes genéricos e esquecíveis. Eu gosto muito do gênero de romance, eu tento consumir o máximo que tem, porque eu realmente gosto do gênero e eu posso falar isso. E quando sai um anime que ele é diferente, que ele é interessante, que ele tem uma premissa inicial diferente e que não cai para clichês do gênero, apesar de ter bastante clichê, eles acabam não continuando, como acontece com Nisekoi. Nisekoi é uma obra que ela acertava muita coisa pra mim. Ela tinha personagens interessantes que cativavam e faziam com que a gente conhecesse mais da obra, misturando clichês do gênero com alguns conceitos novos. Ele tinha uma premissa que ela era diferente do padrão e que ela é desenvolvida ao longo da obra, diferente do padrão. Ele tinha uma excelente animação e uma excelente trilha sonora, falando também de conceitos diferentes, porque a animação trazia uma estética diferente, um conceito diferente e até uma comédia diferente que fazia um exagero que, de novo, fazia sair do padrão. Nisekoi é aquela obra que você lê ou você assiste e você não entende porque ela continuou. Ainda mais agora que a obra se encerrou. Era uma obra que merecia uma conclusão em animação, pela qualidade que ela tem. Obviamente, Nisekoi não é o melhor anime do mundo. Então, se você assistir a segunda temporada de 12 episódios, você vai perceber que aqueles primeiros 25 que estavam funcionando muito bem, ele se perde um pouco na segunda temporada. Você vê que tem alguns conceitos, algumas ideias que acabam ficando um pouco repetitivas. Você percebe que tem alguns conceitos que, infelizmente, não avançam tanto como poderia ser. Mas tem tantos animes que saem por aí que já estão na terceira, quarta temporada de romance, e você vê que a história não flui, que a história não anda. Nisekoi pelo menos tem um conceito interessante. Nisekoi pelo menos tem personagens secundários bons. Nisekoi é aquela obra que tinha muito fã no anime e principalmente fã no mangá. Como a obra encerrada, com uma quantidade de fãs, esse é aquele anime de romance que eu já não entenderia porque não teria continuação. Agora, sabendo as outras obras que têm continuação, vendo quantos animes de romance genéricos saem, Nisekoi é aquela obra que não faz sentido não ter continuação. E é uma obra que eu falei, eu gosto bastante pela parte técnica, pela história diferente, pela boa comédia. Realmente, quem gosta de romance diferente, esse é um prato cheio, apesar de sim, cair volta e meia para vários clichês conhecidos. E a penúltima obra dessa lista é Noragami. Com um total de 27 volumes, o mangá foi encerrado esse ano, e ele foi o motivador de eu fazer esse vídeo como um todo. Publicado entre os anos de 2010 ao ano de 2024, Noragami teve 2 temporadas e um total de 25 episódios e 4 OVAs. Noragami é aquela obra que, quando você pensa em uma obra diferente, você pensa em uma obra que não faz sentido não fazer sucesso, Noragami está na lista. Começando pelo protagonista, começando na verdade pelo conceito inicial. O conceito inicial da obra é de existir um mundo praticamente paralelo,
paralelo ao nosso, onde a gente não consegue ver, mas cuidam de coisas sobrenaturais que a gente não sabe, que a premissa meio inicial da obra, ela já chama muito a sua atenção. Quando ela começa a desenvolver e começa a mostrar, a expandir o mundo, a desenvolver o mundo dentro do próprio anime, você já vê o quanto interessante ela é. Quando os antagonistas vão aparecendo, cada vez mais eles são interessantes. E eu tenho a coleção do Noragami aqui quase completa na minha coleção. Falta que não foi publicado no Brasil ainda. E é uma obra que eu já li o final, e eu sei que o final é bom. Não é o melhor final do mundo, mas ele é um final bom e coerente com a obra como um todo. Os arcos que não foram adaptados para o anime, eles são bem trabalhados, bem desenvolvidos e interessantíssimo que a animação ia ficar fantástica. O anime, ele não era ruim, porque você pode falar, bom, o mangá tá funcionando muito bem, mas no anime não funcionou. Na verdade, o anime funcionou. Tanto em questão da parte técnica, como em questão da parte da adaptação como um todo. A adaptação é boa, ela é bem feita, e ela é bem fluida como um todo. Ela não é aquela adaptação que você vê que enrolam os arcos, colocam muitos fillers ao longo dos episódios, e realmente conseguem fazer com que tudo funcione bem. Eles, ao mesmo tempo que não colocam filler, não enrolam, eles também não rusharam a obra a ponto de correr com tudo que está acontecendo. Não, ela é uma obra bem escrita, uma obra bem desenvolvida. E quando ela lançou, ela fez muito sucesso. Tanto que quando lançou a segunda temporada, todo mundo já esperava uma terceira, algo que infelizmente nunca foi confirmado. Tem os OVAs, você sabe que pode continuar a obra, mas pra mim é uma obra que eu terminei esse ano o mangá e fiquei pensando, que obra boa, que obra bem escrita, que obra bem feita, que inclusive a arte do mangá é incrível. Por que nunca teve continuação? E me motivou a fazer esse vídeo por causa disso, porque mesmo que não vão com uma continuação e façam um remake, que não é o ponto desse vídeo, eu fecharia porque eu acho que é uma obra que merece sim, pelos personagens, pela história, pelo desenvolvimento da história, pelos arcos que funcionam muito bem, por ser uma obra gostosa de ler e uma obra gostosa de se assistir, porque o anime é bem animado, bem feito, bem trabalhado, com uma boa trilha sonora, que infelizmente eu ainda não entendo porque não teve uma continuação. Esse é aquele anime que quem assistiu na época que lançou gostou muito. Não tem uma pessoa que odiou o anime. Na verdade, a partir do anime se criou muito fã dessa obra. Uma fanbase foi feita a partir do anime. Então eu não entendo porque não teve uma continuação. E é uma discussão que eu quero saber até hoje. E, obviamente, pode ter. Ainda mais agora que esse ano a obra se encerrou, eu espero que apareça um novo projeto do Noragami. Mas nesse momento é o que eu espero, porque em questão de animação, é animação boa, bem feita e fluida, com boa sequência de ação e uma boa adaptação da obra, com uma boa trilha sonora, excelente trilha sonora, com uma história que funciona bem, porque no mangá funciona bem. A pergunta é, por que não continuar a obra a partir de agora uma obra tão boa como essa? E o último anime dessa lista é Mag, Labirinto da Magia, completo com 50 episódios no anime e 37 volumes do mangá. Completo entre aspas, porque o anime não se encerrou. Quando você pensa em conceitos interessantes de obra, com certeza a Mag tem que estar nessa lista. Só deles pegarem personagens clássicos da literatura da Mil e Uma Noites e praticamente colocar nesse conceito do Mag, Labirinto da Magia, com a parte mística e fantástica, é muito interessante. A forma como eles desenvolvem isso é mais interessante ainda. E o anime, quando ele lançou, eu lembro que ele foi o anime mais comentado do ano, um dos mais comentados do ano, na sua temporada e no ano como um todo. Ele foi elogiado, ele foi muito mencionado, tanto que o mangá chegou aqui no Brasil. O mangá é muito bom. A parte da arte, ela é lindíssima, como a parte da história também é muito boa de ser escrita. É muito legal ver como eles misturam a parte da mitologia do Mil e Uma Noites aqui numa obra ficcional, e funciona muito bem. Obviamente Mil e Uma Noites é uma história ficcional, mas eu digo, numa história à parte. E como tudo encaixa muito bem, como tudo flui muito bem, como os personagens são interessantes, carismáticos e envolventes, tanto o protagonista, como os secundários, como os antagonistas, como a arte é linda e como ela consegue desenvolver bem a história durante 37 volumes, e como a história vai escalonando de uma forma muito coerente. Realmente ele é o melhor mangá dessa lista e um mangá que realmente merece a leitura. Quando você vai pro anime, você percebe que o anime também é muito bom. Ele não foi um dos melhores animes do ano que ele foi lançado à toa. Ele era um anime que tinha uma excelente trilha sonora, mas a parte técnica dele também era excelente, com uma boa animação, com uma boa fluidez nas sequências de ação, e conquistou o público pelo carisma dos personagens que eu já mencionei no mangá, com uma história boa e bem adaptada. Mas ele parou de ser exibido, e logo entra aquele questionamento, por que fizeram isso? Mag é uma obra que é muito boa como um todo pela forma como eles trabalham o universo, e o anime estava conseguindo trabalhar bem isso, mas infelizmente eles resolveram não começar.
Foi como eu mencionei, Mag de todas essas obras é o que tem o melhor personagem, melhor construção de mundo, melhor desenvolvimento desse mundo. E infelizmente o anime ele meio que parou com isso. Mag merecia uma continuação. Mag merecia realmente ter uma conclusão dessa história em animação. E foi o que eu falei, esse de todos, além de ser tudo que eu já mencionei, questão de ser uma obra muito boa, eu não entendo por que ele não tem uma continuação, sendo que quando ele foi lançado, as 2 temporadas que teve, ela foi comentada como uma das melhores temporadas do ano. Infelizmente, na época eles resolveram não continuar, e pra mim, quem puder ter os direitos deveria comprar e exibir. Porque, de novo, a maioria dos animes que eu mencionei aqui, você pode ver que tem uma coisa em comum. Hoje em dia saem muitos animes genéricos de muitos gêneros. Existem alguns animes que eles são grandes, eles mereciam uma conclusão pela forma diferente como eles contam suas obras. Mag é um desses exemplos. Mag é aquela obra, se você lança hoje em dia, ela vai fazer um extremo sucesso, porque ela vai fazer da mesma forma como ele fez a primeira vez que foi lançado, pela forma diferente como ele conduz a sua história, pela forma diferente como seus personagens são trabalhados e construídos, e porque seria uma obra que voltaria para uma geração que com certeza iria adorar. Para mim, de todos, eu puder escolher um para ter uma volta, uma continuação, com certeza seria a Mag, porque merece muito, pela excelente obra original que ela é, e pelo que o anime apresentou, mostra como em mídias diferentes essa obra pode funcionar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual dessas obras você concorda que merecia uma continuação? Qual faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.